sotaque. Primeiro que carioca já não vai falar sotaque, vai falar sotaque carioca. Por que se fala chiado no Rio de Janeiro? Sotaques do Brasil. Irmão, já vou dar minha opinião aqui. Eu não acho o sotaque carioca um sotaque maneiro. Mas, pô, pelo que eu percebi, as pessoas de outros estados curtem. Curtem o sotaque carioca. Tem gente que gosta de cair matando, falando que sotaque carioca é sotaque de bandido, de favelado, sei lá o quê. Mas a grande maioria, assim, acha maneiro. E eu, particularmente, acho o mineiro um sotaque, pô, um mineiro do Nordeste, né? Mas eu sei que o Nordeste tem várias nuances ali, né? Mas eu acho que o sotaque do Nordeste e o sotaque mineiro, pô, são os sotaques mais maneiros, assim, né? Não tem jeito. Vamos ver, BBC News Brasil. Vamos dar play nisso aqui. Mesmo, casca, escola, história e costume. Essa é conhecida Ué, e tem como falar de outro jeito? Só com esse jeito aí de falar mesmo. como a maior característica do sotaque dos cariocas como eu, o chiado. Fala isqueiro. Isqueiro. Fala escola. Escola, pô. Esqueci a mochila. Esqueci o isqueiro e o biscoito na esquina da escola. Esse chiado é motivo de orgulho para quem é do Rio, mas também pode gerar um estranhamento em quem é de fora. Nos comentários dos vídeos que eu apresento aqui para a BBC, tem muita gente que não gosta. Mas apesar de hoje em dia essa ser a marca do sotaque do Rio de Janeiro, por muito tempo os cariocas... Na moral, mano, o povo é muito chato, mano. Caraca, brother, não é possível, mano, que entram pra ver esse cara falando alguma coisa de bom na BBC e ficam reparando e reclamando do sotaque do cara. Pelo amor de Deus, pô, galerinha da internet. Caraca, para de ser chato pra cacete, mano. Que isso, cara? Eles não falavam assim. Na verdade, o chiado não é invenção e nem exclusividade do Rio. Eu sou o João da Mata, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o chiado acontece. A gente chama isso de uma fricativa pós-alveolar. Buscar as raízes históricas que vêm da corte portuguesa. No 808, certo? Ah, que isso, gente? É sério que a gente vai ter que ir lá? Vai ter que fazer igual aquele que tá ali atrás. Vai ter que ir lá atrás pra descobrir o chiado. Exatamente, foi um evento muito importante. E te ensinar quais são os outros detalhes que fazem o carioquês ser um sotaque tão famoso. Fatores assim bastante emblemáticos. Para começar, dá uma olhada nesse mapa com dados das capitais do Brasil. O mapa mostra os lugares do país onde o som do S no meio ou no final de uma sílaba é chiado. Quanto mais cheias ficam as barrinhas amarela e vermelha, maior a porcentagem de falantes que chia. Aí, ó, Belém. Ó a galera do Belém. Ó a galera de Florianópolis, tá aí em Santa Catarina. Isso aqui é o que? Vai ser Recife? É Recife, né? Pô, tá aí, hein? Na verdade, na maior parte do país, o som mais comum soa mais ou menos como S. O nome que a linguística dá para esse som é fricativa alveolar. É como falam a maioria dos paulistas, Mesmo, casca, dos mineiros, escola, história, ou dos baianos. espaço, mascote. Só que no Rio de Janeiro, na hora de pronunciar o S, os cariocas fazem um som diferente. A gente diz mesmo, escola, costume e por aí vai. Por que isso acontece? O termo que os linguistas usam para esse processo é palatalização. O nome vem de palato, a parte do... Caraca, gente, quanto conteúdo, hein? Quanta instrução. Quanta instrução agora sendo adquirida, hein? Pelo menos eu que tô assistindo esse vídeo, tô aprendendo. Ó, palatalização. do céu da boca logo atrás dos dentes superiores. Ou seja, a palatalização acontece quando uma consoante muda de som porque o seu ponto de articulação se aproxima do céu da boca. Para explicar melhor, o ponto de articulação é o local da boca onde acontece o bloqueio ou a restrição de fluxo de ar durante a produção de um som. Com isso, o som de S acaba virando X, que é parecido com CH Fricativa pós-alveolar. Caraca, são nomes difíceis. Usando os termos linguísticos, a fricativa alveolar se torna uma fricativa pós-alveolar. Carioca não sabe falar isqueiro e chiqueiro junto, vai. Isqueiro, isqueiro. Não. Ué. Isqueiro, chiqueiro. A palatalização é mais comum do que você imagina. No nosso português brasileiro tem um exemplo que você vai reconhecer. Grande parte dos brasileiros diz tia e dia em vez de tia e dia,
como é comum no português de Portugal e em algumas regiões do Brasil. É muito mais comum quando pensamos no português do Brasil, ou se queremos imitar o português do Brasil, imediatamente vamos começar a palatalizar t e de. Começamos a dizer tia e dia. Em Portugal nós não temos essa palatalização. Porque lá eles falam errado, né? A palatalização normalmente acontece por causa do que vem antes ou depois do som em questão. No caso do T e D, costuma acontecer quando ele é seguido de I, tia e dia. Agora a gente entendeu o que é o chiado, mas como é que ele chegou no Rio de Janeiro? Isso. Eu fui atrás das raízes históricas e descobri que apesar de o chiado não ser generalizado aqui no Brasil, ele é muito mais comum em Portugal. Isto acontece A gente tá mais certo, então, do que todo mundo? Vamos lá, vamos assistir. em todo o português europeu. Mas nem sempre foi assim. Até o século XVII, o S chiado não existia no português de Portugal. Eles falavam mas, faz e traz. Por isso, essa é a forma mais difundida no português brasileiro até hoje. O chiado só começou a aparecer no sul de Portugal no fim do século XVII. As razões para isso ainda não são claras, mas o fato é que a mudança se espalhou pelo país no decorrer dos anos. Aí, em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. E essas pessoas trouxeram o chiado. Foi uma novidade para os brasileiros, inclusive para os cariocas que ainda não falavam assim na época. Uma hipótese é que o chiado pegou no Rio de Janeiro por... Aí, ó, 90 anos depois... Pô, chegou em 1808 e 1898 já tava na boca do povo, chiado, pô, não tem jeito. Está associado a um jeito de falar mais elitizado, nobre, ligado à corte. Então as pessoas imitam. Aí isso se torna uma coisa que começa só como imitação, mas acaba se tornando uma coisa generalizada. Aí os cariocas foram imitando o chiado da corte. E é típico de carioca ser esse povo que tá ligado, que gosta de zoar, aí começa a imitar a galera lá da alta e o bagulho virou a realidade. Olha isso aí, cara. E com o passar dos anos, a pronúncia foi se incorporando ao sotaque. No livro seminal O Linguajar Carioca, de 1922, o linguista Antenor Nascentes já descreve o S chiado como uma marca do Rio. Hoje em dia, como dá pra ver no mapa, esse som é feito por praticamente todos os falantes da cidade. Mas o chiado não é só coisa do Rio. De fato, o chiado é minoritário nas capitais do Brasil. Mas o chiado é majoritário em Florianópolis e em Belém do Pará. Mesmo, casca, Páscoa, sexta. O mapa também mostra que o S é chiado majoritariamente, mas em menor grau, em Recife, Manaus e Macapá. São todos próximos a grandes portos, né? É um sotaque do litoral. Esses são lugares que são importantes, maneiro, né? Centros de interação, de comércio, de movimento marítimo, né? Por essa via que os contatos foram feitos. Mas olha só que curioso. Esse mapa mostra o grau de chiamento do S dependendo da consoante que vem em seguida. Olha só como é que as barrinhas estão mais cheias. Isso quer dizer que, em pelo menos algumas palavras, a maior parte dos falantes das capitais brasileiras chiam. Isso acontece porque os sons de T e D influenciam do S, que acaba virando um X. Por isso, um paulistano pode falar desde. E um baiano pode falar teste. Isso significa que o S chiado não é tão exclusivo dos cariocas. Mas o que faz então o sotaque do Rio ser tão marcante? A resposta não é tão simples. É que um sotaque não é formado só por uma característica, mas várias. Por exemplo, preste atenção em como o carioca fala faz ou mesmo. Ele não apenas chia, mas adiciona uma vogal a mais no meio da palavra. A gente faz isso mesmo. Essa ditongação a gente faz mesmo, velho. País. A gente joga um I ali, um meísmo. Caraca, mano, tô ficando doidão de conhecimento, mano. É o que os linguistas chamam de ditongação. Então é como se o chiado viesse acompanhado da inserção dessa semivogal I, né? Em faz, nós. A ditongação também pode acontecer quando o carioca diz alô ou escola. Em vez do I, ele coloca um A que alonga a palavra. Então, na verdade, assim, o que a gente tem na fala carioca é um alongamento bastante marcado. O jeito de carioca pronunciar o R no final de uma sílaba também é peculiar. O R carioca não é o retroflexo, que é comum no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Nossa. Porta. Nem o R-TEP, da capital paulista ou do Rio Grande do Sul. Corte. Cara, ficou difícil, né? Vamos recapitular aqui pra gente não se dar mal na prova final? Vamos no R, vamos no R. O R carioca não é o retroflexo. Que é... O R retroflexo não é do carioca, mas é do interior de São Paulo. No interior de São Paulo e de Minas Gerais. Porta. Nem o R-TEP. Nem o R-TEP. O carioca não é R-TEP. Capital paulista ou do Rio Grande do Sul. Corte.
Também é diferente do R falado na maior parte do Brasil, que tem um som parecido com a letra H em línguas como alemão e inglês. Uai. Forte. É um R que soa mais arranhado. Corta, corte, termômetro. É muito parecido, idêntico à maneira como o R parisiense, por exemplo. Ah, esse é o Rio de Janeiro, mano. A gente tem mesmo essa peculiaridade, esse meio parisiense mesmo, de chiqueza e tal. Francês parisiense é articulado. Rouge, Rivière, aí, exatamente. Por isso que eu entendo bem o francês, assim. Essa semelhança com a França não é coincidência. Desde o Renascimento, a França teve uma influência cultural enorme na Europa Ocidental. E essa influência é percebida também na fonética. Uma teoria é de que o português europeu foi influenciado pelo R arranhado dos franceses. E assim como o S chiado, esse som chegou em peso no Brasil em 1808. Mas vou te falar, em Portugal, qualquer coisinha que chega perto deles, eles pegam pra si já o sotaque, já tudo. Pô, veio o chiado lá pro sul de Portugal e pega um pouquinho de influência de Paris, também pega pra ele. Pô, esse R carioca muitas vezes pode até substituir o S chiado. Você pode encontrar um carioca que fala mermo em vez de mesmo, ou 10 reais em vez de 10 reais. O 10 reais me pegou. Ah, mano, não tem jeito. Quando tu conversa com o moleque, fala, aí, irmão, tu vai jogar futebol? Vou mesmo. Não é nem vou mesmo, não é. Vou mesmo. Quando alguém quer caracterizar um carioca, dizer que carioca fala é mesmo, né? Tem uma explicação linguística para isso. Quando você tem sempre uma consoante sonora depois, a possibilidade de você ter essa aspiração é muito maior do que quando você tem um segmento, depois que a gente chama de segmento surdo. Tendo uma série de expressões e... No final das contas, não existe errado, irmão. Falar é mesmo, tem uma explicação pra isso, tá ligado? E se alguém te criticar, tu fala isso aqui, ó. Consoante sonora depois, a possibilidade de você ter essa aspiração é muito maior do que quando você tem um segmento que a gente chama de segmento surdo. Tendo uma série Só de explica expressões isso e formas que tu de tá falar que variam de a boa. depender da característica do falante. Região, escolaridade, classe social, contexto, sexo e por aí vai. Eu tô falando aqui de gírias específicas. Já é, mano. Vou brotar. Qual é, mané? Fé! O ainda serve pra me afirmar algo, tá ligado? Que alguém me perguntou. Ainda. Bora jogar bola. Aí eu vou responder pra ele. Ainda. Ou até mesmo em detalhes, como falar tu em vez de você em algumas situações. Papo reto, tu é mó causeiro, meu irmão. Esquece. O fato é que o sotaque do Rio, como em qualquer outro estado, é formado por um conjunto de características. Só o S chiado não explica como o carioca fala. E nenhuma dessas formas de falar pode ser considerada certa ou errada. E também não existe isso de falar com ou sem sotaque. Todo mundo tem o seu, por mais que não perceba. Bom, esse é o primeiro episódio da nossa série sobre os sotaques do Brasil. Se você gostou, curte o vídeo ou deixa aqui o seu comentário perguntando o que mais você quer saber sobre os sotaques brasileiros. Um abraço, até a próxima e é nóis! Ah, pô, vou te falar, mano. Moleque maneiro pra caraca. João da Mata. É o João da Mata, né? Aqui a apresentação, o João da Mata. Pô, tem um moleque brabo. Maneiro. Pô, mas pra falar do Rio, poderia ter falado mais assim, ó, com esse sorrisinho carioquinha, tá ligado? Na boca. Poderia ter falado desse jeitinho aqui o vídeo inteiro, mano. Mas eu entendo que é BBC News, pô, tu tá garantindo os acessos a coisas melhores aí. Mas, pô, tu podia ter garantido o vídeo com essa carinha aqui, olha. Tu fechou aqui, ó. Essa carinha aqui de carioca quando tu mandou é nóis. Mas, pô, mais vídeo excelente. Eu vou curtir. E João da Mata, pô, continua, irmão. Continua.